Olá, colegas! Vamos falar nessa aula sobre mães negras e aleitamento materno, perpassando sobre racismo institucional, desigualdade de acesso e desmame estrutural. Nesta aula, eu proponho olharmos para a amamentação não como um comportamento individual, isolado, mas como uma experiência produzida por condições sociais e pela forma como esse cuidado é distribuído. Para que a gente inicie, com esse olhar, antes dos números, quero começar com uma frase, com uma pergunta, para que a gente consiga deslocar o nosso olhar para esse local. Quantas profissionais negras ocupam os espaços de formação, liderança e apoio especializados em amamentação? Quantas vocês conhecem na atualidade? O que você sabe sobre a experiência das mães negras que atende dentro do sistema de saúde? Quando eu falo de mães negras e aleitamento materno, no Brasil, os dados disponíveis nos mostram que as mulheres negras elas não amamentam menos. Pelo contrário, alguns inquéritos, alguns estudos de cortes, eles até registram prevalências maiores de amamentação entre as mulheres negras, pardas, quando comparadas às mulheres brancas. Mas isso não significa equidade. Então, aqui a gente tem o estudo do Enani, de 2019, onde ele mostra 52,6% das mulheres negras amamentaram, ali período exclusivos menores de 6 meses, durante, um período maior, essa evidência maior do que as mulheres pardas, do que as mulheres brancas. O que podemos afirmar? Que as estimativas não mostram menor prevalência entre as crianças negras. Os intervalos de confiança do estudo se sobrepõem. Portanto, não há base para afirmar uma diferença racional nacional simples. Mas, quando a gente pensa em determinantes sociais e aspectos institucionais do aleitamento materno, aí a pergunta muda. Porque quando a gente pergunta em quais condições cada mulher consegue iniciar e sustentar essa amamentação. Então, aqui a literatura brasileira já documenta esse gradiente racial de pior cuidado da atenção do pré-natal até o parto. Aonde no pré-natal as mulheres negras têm pior adequação ao cuidado, no parto, menor qualidade assistencial, no puerpério, queixas que por vezes são minimizadas, no pós-alta, acesso desigual ao suporte. Então, quando eu falo de falhas no sistema, são falhas que encadeadas podem produzir o desmame. Então, por exemplo, barreiras, cuidado, suporte, como que elas nos conduzem para o desmame populacional, para o desmame? As barreiras, o trabalho dessa mulher, qual a renda, a rede de apoio, o cuidado, essa escuta está sendo insuficiente, a dor superestimada, como que está acontecendo? Com relação ao suporte, então, geralmente tem acesso à orientação tardia, acesso limitado, todas essas falhas encadeadas nos levam ao desfecho, que seria interrupção precoce da amamentação. E acaba sendo até um resultado previsível. Aqui um caso fictício
para pensarmos sobre essas barreiras, Joana, uma mulher negra de 29 anos, relata dor intensa e fissuras desde a maternidade. Ouviu que era normal, recebeu alta sem reavaliação da mamada. Em casa, sem rede de apoio, introduziu a fórmula, voltará ao trabalho em 2 semanas e diz: acho que meu corpo não deu conta. Então, vamos refletir, né, ali um minutinho. Quais as barreiras que aparecem aqui nesse caso da Joana? Onde o cuidado falhou nesse processo? E, principalmente, qual seria a sua primeira pergunta antes de orientar essa paciente? Aí, quando a gente pensa na mudança de linguagem, né, na mudança de abordar essa paciente, automaticamente a clínica muda também. Então, aqui 4 passos para que a gente tenha um atendimento de forma mais digno e mais assertivo também. Então, sempre validar. A sua dor merece investigação. Perguntar que apoio que você teve até aqui. Contextualizar, entender em qual contexto que aquela paciente está inserida. Trabalho, renda, rede e acesso. Pactuar, sempre fazer um plano possível, um plano de amamentação possível para aquela paciente, seguro e sem culpa. E evitar presumir que está com falta de motivação, tem baixa adesão, tem um limiar alto de dor, então está tranquilo, tem uma incapacidade corporal, então está tranquilo. Uma consulta antirracista, ela começa pela investigação. Então, ao invés de utilizarmos, ela não quis amamentar, que tal utilizarmos o que aconteceu? Utilizarmos de uma pergunta. O que aconteceu? E qual suporte não chegou para que aquela mãe não conseguisse amamentar, não mantivesse aquela amamentação? Então, quando eu falo de investigação, eu tenho que entender que a equidade não é oferecer a mesma orientação, é garantir condições reais para que uma decisão informada, apoiada e sem coerção. Lembrar da diferença de igualdade, onde eu vou dar a mesma orientação para todo mundo. E na equidade, não. Aquela orientação, ela vai ter que caber no contexto de cada pessoa que vai recebê-la. Falando um pouquinho do racismo institucional e desigualdade de acesso, vamos partir do ponto de partida com relação à desigualdade na amamentação, ela não é biológica. Nós somos seres mamíferos, né? Então temos ali pela biologia a produção do leite. Então essa desigualdade na amamentação, ela é estrutural. O foco da aula não é culpar mães negras por menor duração do aleitamento materno. O foco é reconhecer como o sistema distribui suporte, escuta e cuidado de forma desigual. Quantas consultoras de amamentação negras você conhece? Quantas mães negras você atende? E o que você sabe sobre a experiência delas no sistema de saúde? Aí, onde o racismo institucional opera, a jornada assistencial da mãe negra e do bebê no pré-natal, né? Então, os estudos mostram que esses pré-natais, menos tempo de consulta, são menos consultas, menos orientação, menos encaminhamentos. O parto, então, menos boas práticas, menor autonomia, separações entre a dia de mãe e bebê, muitas vezes evitáveis, puerpério imediato, dor minimizada, pega pouco avaliada, alta sem um plano terapêutico, um plano de amamentação,
Pós-alta, menor acesso territorial, financeiro e suporte. Quando a gente pega essa realidade e cruza com os dados literários, bibliografias brasileiras, isso realmente está acontecendo e já aconteceu durante muito tempo, né? Que as mulheres negras têm menor chance no cuidado pré-natal adequado, há desigualdade em início oportuno nesse pré-natal, número de consultas e orientações recebidas. As orientações de amamentação pode ser menos completa ou menos individualizada ou até mesmo inexistente. Risco assistencial diante desse cenário. Quando o profissional presume essa baixa adesão ou pouco interesse, ele reduz a oferta de orientação e de encaminhamento. A mãe chega ao parto com menos repertório e menos rede técnicas, sem saber quais os direitos dela, sem saber interpretar o que está acontecendo com o corpo dela naquele momento. Quando eu tenho práticas que protegem a amamentação, como que eu vou conduzir? Como que é conduzido todas essas etapas, né? Então, eu tenho ali um bebê com contato pele a pele na primeira mamada, contato pele a pele, uma primeira mamada, alojamento conjunto desde o nascimento desse bebê. Então, esses itens não são detalhes, né? Eles são boas práticas, eles protegem o vínculo entre mãe e o bebê, protegem a mamada. Intervenções e separações podem interromper a fisiologia do início, e aí a gente vai ter a desigualdade na aplicação, transforma protocolo em privilégio. Então, aquilo, não vamos pensar para quem que a gente vai aplicar aquele protocolo. A gente tem um protocolo e todos merecem receber essa informação, receber esses cuidados da melhor forma. Então, a literatura nacional, ela aponta desigualdades raciais em indicadores de boas práticas e intervenções obstétricas. A associação com cada intervenção específica pode variar entre estudos, serviços e regiões, mas existe essa desigualdade e devemos ficar atento para que não sejamos ali influenciados durante o nosso atendimento. O puerpério imediato. O primeiro manejo muda o desfecho. Então, 3 perguntas clínicas que precisam ser feitas antes da alta dessa paciente. A mamada foi observada com técnica e tempo? A dor foi investigada como um sinal clínico? Existe plano de segmento para as próximas 48 horas, 72? Falha comum nesse período. A alta com boa sorte, ao invés de um plano de cuidado. Aqui a gente até brinca, falando que a mãe recebe a alta, e aí o profissional não orienta, não direciona, não faz ali um plano de amamentação, um plano de ação para aquela mãe que já apresentou qualquer dificuldade, seja indicando para um banco de leite, seja indicando para algum serviço de saúde próximo, aí dá aquele tchauzinho e boa sorte em casa, ao invés de conduzir da forma técnica adequada. Ainda no pós-alta, quando a gente tem esse suporte, o suporte não pode depender só de quem pode pagar. Então, todos merecem receber esse suporte. O território também amamenta ou desmama. Então, se a paciente, né, que geralmente é a consultoria especializada, costuma se concentrar em regiões de maior renda, custo, distância, jornada de trabalho, ausência de rede de apoio, tudo isso reduzem o acesso real à amamentação. Sem continuidade, uma dificuldade manejável pode virar uma interrupção precoce. Então, devemos atentar para esses detalhes, que não são tão detalhes, mas que são norteadores da vida, né, do território que essa pessoa está inserida, para que a gente faça a orientação adequada e otimize esse processo de amamentação.
Aqui uma situação prática, uma mãe negra de 23 anos volta ao trabalho informal em 2 semanas. Relata fissuras e bebê largando o peito. Conduta antirracista. Investigar barreiras antes de prescrever uma rotina impossível para essa mãe. Aqui, falando da dor ignorada, da dor subestimada. O estudo de Hoffman mostrou a associação entre falsas crenças biológicas sobre pessoas negras e subestimação de dor, subestimação da dor. Na clínica geral, dor negra tratada como menor, menos legítima ou menos urgente. Na amamentação, fissura minimizada, pega pouco investigada e queixas emocionalizadas. E no desfecho, abandono registrado como não quis, sem análise do cuidado ofertado. Então, como regra de segurança clínica, toda dor persistente na amamentação, ela deve ser investigada. Na amamentação, dor persistente nunca deve ser normalizada, sem avaliação de pega, anatomia oral, trauma mamilar, mastite, vasoespasmo, candidíase, até mesmo o contexto emocional dessa mãe. Então, toda dor deve ser investigada. Situação prática, né? Quando a gente muda essa pergunta clínica. Então, aqui um caso breve. A puérpera negra, 19 anos, parto cesárea, bebê com perda de peso limítrofe, ela refere dor forte e fissuras. E a equipe diz, é assim mesmo, no começo, recebe alta com fórmula por precaução, para uma garantia. Perguntas para análise. Que falha assistencial aparece antes da escolha pela fórmula? Vocês conseguem identificar? Que avaliação técnica deveria ter sido feita? Qual encaminhamento precisa existir antes dessa alta? Então, aqui, quando eu penso numa consulta de amamentação com uma lente antirracista, devemos fazer o quê? Antes de orientar, investigar o contexto, investigar essas barreiras reais e dar subsídio para essa mãe. Então, uma escuta ativa e sem presunção. Não assumir baixa motivação, falta de esforço ou desinteresse. A dor como um dado clínico. Então, validar essa dor e investigar a causa antes de recomendar a persistência. Rede e trabalho, avaliar possibilidades de consultoria, bomba, ordenha, armazenamento, retorno, banco de leite para orientar essa mãe também. Representatividade, reconhecer que confiança, pertencimento e segurança cultural também interferem na amamentação. Então, uma conduta antirracista é igual a técnica qualificada mais uma escuta contextual e mais encaminhamento sempre que possível. Aqui uma dinâmica de reflexão. Escolhe uma pergunta e responda. Qual pergunta? Uma dessas três. Primeira, qual etapa do cuidado eu presumo antes de perguntar? Então, sob sua prática. Que queixa de dor eu preciso passar a investigar com mais rigor? Ou que barreira social eu costumo transformar em baixa adesão? Então, uma mudança concreta para a próxima consulta, né? Validar a dor dessas pacientes, perguntar sobre rede e registrar o plano de segmento. Por quê? Quando eu tenho uma dor ignorada, a técnica falha. Quando o contexto que essa paciente está inserido é ignorado, a orientação também falha. Quando o racismo é ignorado,
o sistema, ele repete desigualdades sociais. Então, o aleitamento materno com equidade exige mais do que promover, exige garantir acesso, escuta e suporte qualificado para essas mães. Vamos abordar um pouquinho nesse bloco sobre o desmame estrutural. Então, o desmame estrutural, o desmame ele não é apenas um evento clínico. Ele tem barreiras sociais e raciais que se encadeiam. Terceiro, a história da lactação negra importa para o cuidado atual. Então, defender a amamentação com equidade é impedir que a falta de renda, tempo, apoio, assistência ou respeito decidam pela mulher se ela vai amamentar ou não. Desmame estrutural. Então, é uma interrupção da amamentação produzida pelo acúmulo de barreiras sociais, raciais, econômicas, trabalhistas e assistenciais, que restringem as possibilidades reais de iniciar ou manter o aleitamento materno. Então, aqui é um ponto importante também que a gente deve sempre observar. Há os estímulos para iniciar com essa amamentação, mas essa mulher ela precisa do suporte necessário para que ela mantenha essa amamentação durante o tempo que for necessário ali, tanto para ela quanto para o bebê. Então, se o desmame estrutural não é um sinônimo de falha materna, então aquela mulher não falhou, não é uma casualidade única, não nega dificuldades clínicas e exige um olhar com condições concretas. Então, o desfecho ele pode ser biologicamente precoce e socialmente produzido. Aqui, um caso guia de escolha ou falha. Então, uma mulher negra, trabalhadora informal, mora longe da maternidade, recebe alta com dor para amamentar, sem avaliação completa da mamada. Então, não consegue retorno rápido, precisa voltar ao trabalho, não tem local para ordenhar, introduz fórmula com menos mamadas, a produção reduz, ela desmama antes do que desejava. Onde termina a decisão individual e começa a falha sistêmica nesse caso? Então, aqui temos a cadeia do desmame estrutural. Então, uma orientação insuficiente vai para uma dor ou dificuldade não manejada, que inicia-se com a suplementação precoce, ou o menor estímulo mamário, queda secundária da produção de leite, desmame anterior ao desejado. Então, você vê que tem uma cadeia aonde todo o caminho, se não mexido, se não conduzido naquele período, leva ao desmame. Então, na base da cadeia, que a gente deve sempre observar em todas as consultas, com todos os tipos, com todas as mulheres e em todos os tipos de serviços, públicos, privados, quais sejam. Na base da cadeia tem que ter trabalho, renda, território como local que essa paciente está inserida, racismo, rede de apoio e se ela tem assistência. Quando a gente pensa no trabalho e a jornada real, a licença maternidade e o apoio institucional aumentam a chance de manter o aleitamento materno. Então, quando a gente tem por garantia um tempo protegido, licenças, pausas e flexibilidade, lugar seguro, sala de apoio, higiene e de refrigeração, quando eu tenho a cultura institucional favorável, né, para a amamentação, então essa mulher não vai ter punição, não vai ter constrangimento, não vai ter invisibilidade pelo fato de estar ordenhando ou com um bebê pequeno. Mas esse cenário, né, que seria o cenário ideal,
ele não reflete na vida das mulheres negras, porque elas estão desproporcionalmente expostas a elas estão desproporcionalmente expostas a vínculos precários, com menor autonomia sobre horário, sobre pausa, muitas vezes com vínculos irregulares. Então, na maioria das vezes, essa questão de jornada de trabalho, tempo para amamentar, tempo para retirar esse leite, não é cumprido. Quando a gente pensa em rede de apoio efetivo, eu devo lembrar que a rede de apoio efetiva é aquela que reduz a sobrecarga e sustenta, na prática, o projeto de amamentação dessa mulher. Então, não é o caso da rede de apoio que sabota essa amamentação. Então, a gente sempre fala, tem a rede de apoio que sustenta e a que sabota. A que sustenta, como que ela é? Ela assume as tarefas domésticas, ela prepara refeições para auxiliar essa mãe, protege o descanso dessa mãe para que ela consiga, na madrugada, em períodos mais prolongados, amamentar esse bebê, acompanha a consulta, ajuda a buscar suporte. Já ali, né, a rede de apoio que não sustenta, que sabota, que pode sabotar até às vezes sem intenção, é o que ela vai fazer? Pressionar essa mãe para oferecer fórmula, reforçar para essa mãe que o leite dela é fraco, que ela que a criança está chorando porque está com fome, está chorando porque o leite é fraco, minimiza a dor. Ah, seu seio está doendo, está com fissura? Não, mas é assim mesmo, daqui a pouco já passa. Se não passar hoje, passa amanhã. Exige retorno às tarefas rápido, então, nós temos que retornar rápido para fazer as coisas, não precisa ficar tanto tempo de, de resguardo, não, aí acaba atrapalhando a vida dessa mulher. E geralmente julgam bastante a livre demanda. Aqui, da insegurança alimentar, pensar que a insegurança alimentar ela não deve reforçar o mito do que o leite é fraco. Então, não é isso que a gente está querendo chegar, querendo contextualizar. Então, pensando em segurança alimentar como um mecanismo principal e direto, o que está fazendo com que essa mulher tenha baixa produção, não consiga produzir, ou realmente está acreditando que o leite dela está fraco? Então, muitas vezes, privação de sono, estresse, retorno precoce ao trabalho, custos de deslocamento alto, né, e menor acesso ao suporte. Como que a gente vai fazer para essa mãe fazer ordenha, garantir esse leite materno, se tem um custo de transporte alto entre a empresa e a sua residência? Se na empresa tem ausência de geladeira segura para que ela guarde aquele leite que foi ordenhado. A distância do serviço, violência territorial, falta de privacidade para fazer ordenha. Então, pensando ali na falta de privacidade para fazer essa ordenha, instabilidade de moradia. Então, muitas vezes as pessoas mudam muito de muitas casas durante um período curto de tempo e que acaba dificultando também. Então, a moradia atual pela interação entre infraestrutura, renda, tempo, segurança e proximidade do serviço. Porque muitas vezes o que acontece? A pessoa até consegue ter esse momento de para ordenhar, para garantir, né, a retirada desse leite. Porém, o tempo de deslocamento entre a moradia e o serviço acaba acontecendo o descongelamento, falta de refrigeração, e isso acaba dificultando bastante também que essa mãe tenha essa garantia da qualidade nutricional, de toda a segurança desse leite durante esse processo. O suporte profissional. Então, problemas manejáveis tornam-se motivos de desmame quando não são avaliados a tempo, como, por exemplo, pega e posicionamento,
fissura e dor, engurgitamento, obstrução de ductos, a mastite, percepção de baixa produção, suplementação sem um plano terapêutico ali e o retorno ao trabalho. Quando o sistema pressupõe que a mulher negra não amamentará, ele pode oferecer menos informações, menos informação, menos investigação e menor acompanhamento e encaminhamento para essa paciente. Aqui a gente vai relembrar um pouco da história do Brasil com relação às amas de leite. Então, no Brasil escravista, a lactação de mulheres negras foi apropriada como um trabalho reprodutivo, muitas vezes compulsório ou exploratórios, aonde tinha o corpo dos escravos, né, da escrava, era para gestar, parir e nutrir. O leite ele podia ser alugado, vendido ou explorado mesmo. Os filhos, né, dessas mulheres tinha separação, negligência e restrição, que por vezes essas amas de leite eram obrigadas a amamentar os filhos dos senhores e os delas elas não conseguiam ter ali o mínimo de cuidado. E como forma de memória, a gente tem essa romantização da mãe preta, ou mãe preta, mãe do leite, amas de leite. Então, falar de amamentação no Brasil também exige falar de coerção, separação e apagamento histórico. Quando a gente cruza esses dados do passado com o presente, o que a gente encontra? Passado, apropriação do corpo, do cuidado e do leite das mulheres negras. No presente, como que está a nossa situação com relação aos dados presentes? Distribuição desigual de tempo, renda, assistência, escuta e suporte. Então, o passado ele não determina automaticamente escolhas individuais, mas ajuda a compreender instituições e representações que continuam sendo produzindo desigualdade. Então, uma dinâmica, né, para a gente fazer antes da orientação. Antes de dizer amamente livre demanda ou faça ordenha, investigue, né? Quem que reduz sua sobrecarga? Você tem local para ordenhar? Sua dor foi avaliada? Como é sua jornada de trabalho? Consegue retornar ao serviço? O que aconteceu nas tentativas anteriores? Então, vai fazer aquela escuta ativa com perguntas direcionadas para essa mãe. Dessas perguntas, né? Então, aqui trago uma reflexão para vocês. Quais perguntas eu não costumo fazer porque presumo que são sociais e não clínicas? Então, reflitam dentro do seu cenário, dentro do seu dia a dia, quais perguntas que você costuma não fazer. Então, em síntese, o desmame precoce não deve ser usado para julgar uma mulher, mas quando ocorre após dor ignorada, orientação insuficiente, retorno precoce ao trabalho, insegurança alimentar, falta de rede e ausência de suporte, não estamos diante de uma simples decisão individual. Estamos diante de um desfecho socialmente produzido. Aqui, nesse trecho, vamos trabalhar um pouquinho sobre a prática, né? Como que a gente pode, após esse embasamento teórico que tivemos desde o Brasil escravista até os dias atuais, com relação aos levantamentos de dados, barreiras, com esse norte teórico, como que a gente pode traduzir isso no dia a dia, na consulta de amamentação? Então, a palavra da aula, equidade. Então, equidade, ela muda a forma de cuidar. Então, a técnica, ela é indispensável. Você ter técnica, você saber fazer todo o manejo, isso é indiscutivelmente
indispensável, mas ela não atua sozinha, né? A consulta também é atravessada por pressupostos do profissional, trabalho, renda, rede de apoio, experiências anteriores com o sistema de saúde, confiança, pertencimento e possibilidade real de escolhas. Então, a prática antirracista conecta competências, técnicas e contextos, para que até aquela mãe veja sentido no que a gente está falando para ela, né? Então, antes da consulta, examinar o olhar. Então, examine o olhar. Vieses implícitos são associados são associações automáticas que podem influenciar. Então, como que a gente pode criar, né, esse olhar? O que escutamos, o que esperamos, o que registramos em prontuário e o que decidimos frente a cada situação. Então, mesmo profissionais comprometidos com a igualdade podem reproduzir padrões aprendidos socialmente. Então, uma pausa para que tenhamos essa autoconsciência. Quando uma mãe negra relata uma dificuldade, o que eu posso estar presumindo sobre dor? Então, aquela mãe relatou sobre que está com dor. Eu posso pensar, ela tolera. Então, já, né? Motivação. Então, a mãe, por algum motivo, passou ali aquela informação de motivação, eu vou lá e escrevo que a mãe não insistiu para continuar com a amamentação. Adesão. Não seguirá, ela não vai seguir essas orientações, não me parece comprometida, então nem vou me estender na orientação, vou fazer só ali o básico. Capacidade. Então ela não consegue mesmo, já mostrou que não vai conseguir fazer, também vou orientar ali só o básico e se orientar. Qual dessas interpretações precisa dar lugar a uma pergunta? Então, ao invés de eu pressupor, eu realizar uma pergunta para essa mulher. Então, a consulta começa pela realidade. Antes da orientação técnica, eu tenho que saber quais as condições em que aquela amamentação acontece e que aquela família está inserida. Então, a rede, quem ajuda nos cuidados do bebê? No trabalho, como e quando será o seu retorno ao trabalho? Acesso a tempo, local, insumos para ordenhar? Trajetória, como essa mulher foi ouvida do pré-natal, no parto e no pós-parto? E a possibilidade, em cima de tudo isso, o que é viável para ela e sua família agora? Aqui, algumas perguntas também que mudam, né, o tipo de conduta. Qual é a sua principal preocupação hoje? Então, só nessa pergunta, as mães já trazem vários itens para que a gente consiga elencar ali e percorrer consulta fora. Quem pode apoiar você na rotina? Que orientação você recebeu e o que ficou confuso? Em algum momento você se sentiu julgada ou não ouvida? Há acesso a bomba, recipiente, transporte e acompanhamento? O que você deseja para a amamentação? E o que é possível neste momento? Então, perguntar antes de prescrever evita planos perfeitos no papel e que são inviáveis na rotina, na vida, na prática, no dia a dia. Aqui, uma atividade prática, o que ainda não sabemos. Então, vamos desvendar o mistério. Uma mãe negra, 24 anos, retorna ao trabalho 45 dias após o parto. O prontuário registra: não aderiu ao aleitamento materno exclusivo. Então, em 40 segundos, o que a gente não percebe durante essa afirmação?
Então, uma escuta ativa, ela investiga a trajetória. O que o registro não informa? Se recebeu ajuda diante de dor ou fissura, se teve apoio na primeira hora da mamada ou e após a alta, se as suas queixas foram acolhidas, recebeu orientações contraditórias, se houve indicação clínica ou pressão para ela complementar, possui rede, proteção trabalhista e local para ordenha, e qual era o objetivo dessa mãe nesse período. Então, não presuma falta de vontade onde pode ter faltado suporte. Então, o registro também pode acolher. Em vez de mãe não aderiu ao aleitamento materno exclusivo, que tal registrarmos? Mãe relata dificuldade para manter o aleitamento materno exclusivo após retorno ao trabalho. Ausência de local adequado para a ordenha e suporte profissional insuficiente. Pactuando o plano possível conforme seus objetivos e condições atuais. Então, descreva a trajetória, identifique barreiras, registre a decisão compartilhada. Lembrando que sempre o plano terapêutico, o plano de amamentação, ele tem que ser pactuado, compartilhado com quem vai receber. Então, a representatividade compõe a qualidade. Até voltando àquela pergunta inicial de quantas profissionais negras você conhece no ambiente que está inserido, justamente porque os estudos apontam que essa representatividade ela pode favorecer a confiança, identificação, participação, comunicação, construção de vínculos, novas perguntas, agenda de pesquisas, lideranças, mas ele não substitui a competência técnica, responsabilidade antirracista de todos, revisão de processos e avaliação de resultados. Lembrando que essas evidências brasileiras, elas não são com relação à representatividade e os fatores positivos em estabelecimento de condutas, de execução de orientações, elas não são direcionadas à consultoria de amamentação. Então, de consultoria ainda é limitado, mas quando eu penso em manejo do paciente como um todo, isso já é bem escrito. Então, duas mudanças para se levar na próxima consulta. Como que vai ser a minha próxima consulta após essa explanação, após essa aula? Então, perguntar antes de presumir. Pactuar com essa paciente antes de prescrever. E registrar sem culpabilizar. Então, a equidade, ela precisa aparecer na presença, no processo e também durante o resultado. E lembrando que um plano de amamentação, um plano terapêutico, ele só é eficaz se ele for aplicado. Então, não adianta se eu fizer 10, se eu fizer 20 e só tiver êxito em 2, 3, 4, não está certo o processo. Queria agradecer, muito obrigada. Aqui sou eu nos meus momentos de tandem, de amamentação. Deixo aqui as referências da aula e muito obrigada pela participação.